Acho que esses nossos R$100 de hoje vão render. Sempre dá aquela tonteada. Os fetos de lhamas, não prova essa empanada, é como se não tivesse vindo. Foi um pouco decepcionante. Eu sou braçal também. Os 3 tipos de ruim aqui quando eu entro nessa praça, eu já tô querendo ir embora. Foi gravado aqui a chegada do Homem à Lua. Chegamos na capital da Bolívia, La Paz, uma cidade que vem nos surpreendendo positivamente. Quando a gente chegou aqui de ônibus, entrando ali na cidade, a gente passou por uma área mais periférica e que nos gerou um pouco de insegurança. A gente pensou, será que La Paz vai ser toda assim? Mas não, a gente veio aqui para a área central e o cenário mudou completamente. É uma área muito mais viva, muito mais arborizada e cosmopolita. E aí eu queria falar para vocês um outro ponto positivo que a gente também notou e que é muito positivo, vocês vão ver. A cotação. Quando a gente olha na internet, a gente vê que a cotação oficial tá R$1 para 1,3 bolivianos. Mas chegando aqui a gente se deparou com uma cotação muito melhor, muito acima, quase que o dobro. 1,7 bolivianos, equivalente aí a R$1. E em algumas cidades o real chega a valer até 2 bolivianos. Então o nosso poder de compra ele quase que dobra, vale muito aqui e as coisas saem bem baratas. Para vocês terem noção, hoje a gente está aqui num bairro onde a gente está hospedado, um bairro bem nobre, digamos assim, e a gente vai ali naquela cafeteria. E vocês vão se surpreender com os preços, não só dessa cafeteria, mas como de todo o nosso rolê aqui de hoje. Com certeza, os nossos R$100 vão render aqui. Para começar bem o dia, não pode ficar de fora um bom café da manhã. A gente veio aqui no Alexander Café, que é inclusive uma indicação do dono do Airbnb que a gente alugou aqui. E ele falou, se vocês têm que fazer alguma coisa aqui nessa cidade, é ir nessa cafeteria, porque eu sei que brasileiro ama café. Eu não fui muito na indicação dele, eu peguei logo uma vitamina, não peguei um café, uma vitamina de iogurte e morango, delicioso, e aqui também um croissant de jamón e queijo, porque me deu saudades da Argentina. Enfim, e aqui é a melhor parte, onde vocês começam a se surpreender com a Bolívia positivamente. Esse croissant e essa vitamina gigantona saíram por R$24. Numa cafeteria, assim, bem legalzinha, bem arrumada, num bairro bem massa. Então, assim, a Bolívia tá nos surpreendendo aí com os preços, acho que esses nossos R$100 de hoje vão render. E em primeira mão aí pra vocês, croissant de jamón e queijo, é picadinho por dentro, vou dar uma mordida aqui. Muito bom, sujei toda a mesa, mas muito bom. O canudinho agora. Uhum. Ó, importante, né? Canudinho de metal pra não matar as tartarugas. Canudinho de metal, importante pra não matar as tartarugas. Maravilhoso, parece um sorvete, assim, bem cremoso, sabe? Você sente aí as frutas dentro, realmente, como é que se diz? Não sei, a textura? A textura da fruta, exato. Maravilhoso, só que isso aqui tem que tomar devagarzinho, porque senão congela a cabeça. Então, um café da manhã super bem servido. O Gui, até mostrando pra vocês, a gente tá contabilizando só o meu valor, mas mostrar o café dele. Um cappuccino gigantão e uma pie de limão. Então, também tem várias opções aqui, o cardápio ele é gigantesco. Mas bora aproveitar que o dia vai ser longo. Café da manhã, check então. E o que vocês estão achando dos preços? Já deu aí pra ter uma noção? Me conta aqui nos comentários qual a expectativa de vocês. E claro, né, fica até o final do vídeo pra ver se a sua expectativa foi cumprida ou não. E uma das coisas imperdíveis pra fazer aqui em La Paz é ir nos miradores, que tem vários espalhados pela cidade. A gente veio aqui no Montículo, que tem essa vista aqui da cidade. Se vocês repararem, tem até os bondinhos que passam, é um meio de transporte bem comum aqui, porque La Paz é rodeada por várias montanhas, assim, é como se fosse um vale. E Blumenau, quem é blumenauense sabe como funciona o negócio. Mas aqui, Montículo, né, essa praça, ela é conhecida por ser a Praça dos Apaixonados. E uma coisa bem interessante é porque tem várias declarações de amores espalhadas. Por exemplo, aqui a gente tem um Victor e um coração, lá tem nome de 2 namorados, tem várias declarações. Aqui... Ele tá ressignificando a pichação, né? Tô ressignificando a pichação, exatamente. Ressignificando a pichação de patrimônio público. Não, mas olha só, eu achei isso aqui muito lindo. Lourdes, você é o melhor que tem acontecido na minha vida. Não deixarei nada e ninguém se colocar aí no meio da nossa relação. Até o final, por ti. E daí tem ali o nome dela e gigantão. Tipo assim, é uma grande declaração de amor. E mais declaração de amor ainda, não sei se vocês estão escutando, tá rolando um casamento aqui. Então assim, acho que é o local ideal, é realmente conhecido por isso. E um outro ponto legal aqui por perto, é uma praça bem grande, tá? A gente tá só num pedacinho dela, é que tem umas árvores com umas caretas. A gente vai tentar encontrar e mostrar pra vocês. E além
das pichações aí que eu ressignifiquei o amor, do casamento que tá rolando e do próprio nome ser conhecido, né, por um local aí de amor, muitos poetas vinham pra cá pra se inspirar. Então, esse lugar aqui, ele inspira a paixão. Vira aqui a câmera, um beijo ao amor. Te amo. Eu todo zoado aqui, todo disposto a não aparecer no vídeo e me colocar. Por essa ele não esperava, mas é que aqui o lugar pede, entendeu? Então, ó, com vocês um casamento boliviano, ao ar livre, com vários cantores. Como é que é o nome dessa galera aí que toca esse instrumento aí? Não sei qual que é o nome, mas eu achei muito romântico. De branco e tudo. Olha só. Ah, eles estão dançando uma valsa. Provavelmente eles já casaram, né? E agora tá no momento de celebração aí. Que lindo, que dia mágico, né? E vou falar a real aqui pra vocês de que a gente conheceu esse parque justamente por conta das árvores que eles têm com desenhos de rostos. Mas foi um pouco decepcionante, porque a gente chegou aqui e a gente encontrou 2 árvores. Essa daqui, que dá com o rosto, perfeito, super esculpido. E ali pra baixo tem uma outra também, vou levar vocês pra conhecer. Mas assim, foi meio decepcionante porque a gente imaginava que era o parque disso, entendeu? Que não era nem parque dos amores, nem nada. Era o parque disso. E chega aqui, só tem 2 árvores. Então a gente ficou um pouco surpreso quanto a isso. Mas tudo bem, vale a pena porque as árvores que tem são poucas, mas são bem feitas, assim. Olha só isso daqui. Parece até um anjo, uma coisa assim. Olha só esse rosto. Muito bem esculpido. E até pelo mirador, né? Também vale a pena a visita porque tem uma vista bem massa aqui da cidade. Então não tem muita subida, para subir aqui é tranquilo, não tem muito morro. Então vale bastante a pena a visita por conta disso. E tem até uma igreja agora que a gente percebeu. Acredito que tá rolando alguma coisa aí, provavelmente a gente não vai conseguir entrar. Acho que tá alguma cerimônia, ou missa talvez, mas tá bem cheia. Mas tem uma igreja que também dá pra visitar. Ah, e achamos mais um rosto, gente. Mas ó, só 3, né? De um parque inteiro. Eu achava que todas as árvores eram esculpidas, mas só 3. Olha esse, que loucura. Julia, achei os outros. Ah, não. Sim, eu achei os outros. Aonde? Lá embaixo. Ai, gente. Então apaga tudo que eu falei, tem várias árvores sim. Vamos lá. Ó, então aqui a gente tem uma segunda parte aí desse parque e ali a gente encontra mais uma das árvores. Então, ó, eu me equivoquei no que eu falei, mas eu ainda estava no processo de busca. Encontramos sim algumas árvores, mas o rolê aqui é esse, é explorar o ambiente, é tentar encontrar essas árvores. E olha só que bonita essa daqui, não tem rosto, mas ela é toda decorada. Crochê, tricô, não saberia dizer. Mas é uma praça bem bonita, bem viva. Olha só esse rosto aqui. Bocona aberta, de surpresa. Que legal. Muito massa. Eu não sei se tem alguma história por trás do porquê que eles fazem esses rostos. Realmente não encontramos nada na internet, mas se algum boliviano aí souber, escreve aqui nos comentários que vai ajudar. Eu vou ficar bem feliz de saber se tem alguma história por trás. Saindo então agora do parque e indo até um próximo destino, e o trajeto já vai ser um passeio, vocês vão ver. Porque aqui em La Paz a gente tem um meio de transporte que é muito comum, muito popular, mas que no Brasil a gente não tem tanto, é mais para realmente turismo, para conhecer a cidade, que é o bondinho. Então a gente vai pegar agora, tem uma estação bem próxima daqui, a gente vai pegar um bondinho e ir até o próximo ponto. Chegamos então na estação Supucati, acho que é isso. Aqui temos a entrada, mas como é que será que... Ah, ali dá para comprar ó, com dinheiro. A gente colocou então a rota no Google Maps, que a gente vai até o centro histórico, e a gente vai precisar pegar 3 bondinhos, então são 3 cores diferentes. Aqui ó, tem a parte de boletos que você paga com efetivo, enfim, e a gente recebeu aqui. Foram 14 bolivianos para nós 2, então a gente contabiliza 7 bolivianos por pessoa para ir até lá no centro. Bora! Fala para nós 2. Ah, ó, escaneia o QR Code. Graças. Achei legal que ele falou em inglês, one. One já foi? Pode ir pro próximo. Então, ó, aqui temos, achei bem limpo, bem organizado, bem profissional aqui o local. Ai, a gente vai pegar um vazio ainda. Ai, que massa! Dá pra ficar meio tonto aqui, não pode bobear muito.
Que experiência massa. Tô me sentindo muito local. Aqui é legal, né? Porque a gente geralmente tem uns bondinhos aí no Brasil turísticos, que a gente visita a cidade, assim, mais uma vista mais curta e tudo mais. Mas esse aqui atravessa a cidade inteira, porque tem vários morros, né? Então é pra realmente ligar e deixar o transporte muito mais fácil. Melhor do que ônibus, né? Porque ônibus pra subir morro a gente sabe como é. Na altitude, pior ainda. E ó, logo ele começa. Tá devagarzinho ainda, já fechou a porta. Já tô gostando. Ó, agora ele começa a embalar. Ui, ui, ui. Será que ele vai cair? Não. Aquela brincadeira, né? Tem medo de altura, Gui? Eu não tenho. Então tamo bem. E o legal do bondinho é que você consegue ter uma vista completa da cidade, os dois lados, né? Tanto o lado mais humilde, a periferia, como a gente tem aqui, como também o lado que a gente tava, uma região mais rica, mais urbanizada. Então, como eu falei pra vocês, a gente vai pegar 3 linhas. Então agora a gente tá indo pra linha prateada, que é essa dali, são separados por cores. Muito similar aí ao metrô que a gente tem, né? Várias ligações. E eu queria falar pra vocês que me surpreendeu muito, eu não imaginava que a gente ia passar por cima da periferia. Foi muito bizarro, assim, do nada o bondinho tava passando por cima de todas as casas, assim. Então quando eu falo que ele passa por esses dois lados, que dá pra ver esses dois lados, esses dois mundos, digamos assim, Espectros da cidade. esses dois aspectos da cidade, é isso, a gente passa literalmente em cima da periferia. E ó, aqui a gente tem o próximo bondinho que a gente vai pegar. Muito simples, tá, pessoal? Aqui tem várias placas indicativas, então é bem fácil de entender. E também o Google Maps funciona perfeitamente. Sempre dá aquela tonteada, assim, a gente ainda não se acostumou. Talvez no próximo a gente vai direitinho. E ó, vou mostrar pra vocês como funciona o Google Maps. Agora é o que a gente já foi, tá cinza, né? Mas ele aparece as cores de certinho onde você tem que parar, onde você tem que descer, trocar. E aqui ele já dá a nossa rota de onde desce e pra que caminho a gente vai. Funciona super bem. Chegamos então de fato na área central da cidade e aqui a gente tinha a Plaza São Francisco que está fechada, está em reforma, e a igreja aqui hoje ela também está fechada. Também a igreja São Francisco, agora ela está fechada, mas ela abre normalmente para missa e tudo mais. Então não vai dar pra gente visitar, mas vamos seguir que a gente está pertinho do, como é que é o nome? Mercado de las Brujas. Mercado de las Brujas. Essa rua aqui passa carro, mas também anda muita gente no meio da rua. Vibes Peru, bem movimentado, bastante arte de rua, bastante comércio, artesanato. Bem-vindos à Rua de las Brujas, Mercado de las Brujas. Basicamente toda essa extensão aqui, toda essa rua é considerado já o Mercado de las Brujas. E lá na esquina é o ponto alto, digamos assim, onde a gente tem a venda de oferendas, né? Quando chegar lá eu mostro direitinho pra vocês o que exatamente vende, mas toda essa rua aqui a gente já tem bastante artesanato. Basicamente as mesmas coisas que vendiam lá no Peru, a gente encontra aqui, com outras estampas também, uma variedade, eu diria que talvez até maior. Eu gostei bastante dos artesanatos aqui da Bolívia, não esperava encontrar coisas tão bonitas, tão bem combinadas assim de cores e tudo, mas tem bastante coisa legal. E aqui nessa rua também tem bastante grafite, então bastante pintura de rua, dá pra parar, bater umas fotos. É um lugar super instagramável. E ó, já dá pra perder um pouco o fôlego. Porque como eu falei pra vocês, Bolívia tem aí algumas ladeiras, alguns morros. La Paz, né? La Paz, exato. Tô misturando tudo. Mas vocês me entenderam. Então, falta aí um pouco do ar. Estamos a 3.800 metros de altitude. É a capital mais alta do mundo, né? Capital mais alta do mundo. Então o negócio aqui pega um pouco. Ó, e chegamos onde eu queria mostrar pra vocês, que é a Casa Esotérica Pachamama de Elena Saravia. Então aqui a gente tem algo um pouco triste, um pouco pesado aí pra gente, que são as lhamas, os fetos de lhamas, mas que é algo muito tradicional daqui. Basicamente, quando você vai fazer uma construção, é tradição você comprar isso aqui, botar na fundação e aí construir em cima. Pra quê? Pra sorte, né? Pra desejar aí bons começos. E aí aqui a gente tem, então, todas as oferendas. Olá, amiga! Quanto está?
Não entendi, ela falou muito baixinho. Julia, hoje tu não vai deixar oferenda pra ninguém, tu não tá construindo nada, né? Exato. Então bora pra próxima. Bora pra próxima, porque eu só tenho um mochilão e um sonho de conhecer o mundo. Então o mochilão ele já tá cheio, não cabe mais muita coisa, mas a gente pode mostrar pra vocês aí um pouco dos preços das coisas, né? Ó, aqui tem mais, inclusive, não tinha nem visto. Do outro lado da rua tem várias lojinhas dessas que vendem esses fetos de lhama, né? Essas oferendas, né? Oferendas, exato. Algo bem cultural daqui. My name is Mike. O que tá aqui? Saluda, Brasília, Brasília. O que tá aqui? Tu braçal, eu sou braçal também, pé. Então, além de oferenda, além de artesanato, a gente também encontra uns malucos aí na rua. Mas faz parte, tem tudo quanto é lugar do mundo, né, gente? Ó, vamos entrar numa lojinha dessas, Gui, e mostrar pro pessoal alguns preços. Vamos ver aqui, ó, pode ser. Olá! ¿Cuánto están las chompas? Esta capa? 90 bolivianos. Verde, sim. Que fica mais ou menos Uns 45, 50 reais. É, uns 50 reais. Preço aí bem justo. Essas casacas equatorianas? 300 bolivianos. 150, 160. Legal. Tem bastante bolsa, pochete. Eu fiquei amarradona em tudo, né? Eu adoro artesanato, vocês me conhecem, quem me acompanha os vídeos sabe que eu, por mim, eu levava a loja inteira. Mas, como eu falei pra vocês, tenho só um mochilão, né? E ele já tá cheio. E los imanes, ¿cuánto están? Estos acá. Estos acá. Sí. Esas son pintadas a mano en 40 bolivianos. Sí, están 40. muy lindos. Lindos, lindos. E estes? En 10 bolivianos. 10 bolivianos, 40. Esse daqui ele é pintado à mão, então você vê que realmente é um mini quadro, né, pra se pôr na geladeira. Muito massa. Mas aqui tem muito artesanato. Olha só que linda essa lhama, ela é de madeira, tá 70 bolivianos, dá aí uns 35 reais. E aqui a gente até perguntou pra moça que trabalha, né, o que o pessoal leva quando vem pra cá, né, tipo, o que leva de lembrancinha, de recordação. E basicamente ela falou, leva de tudo, porque realmente tem muita variedade, cada um se encanta por alguma coisa e leva, né, e o que gosta. E não é porque o nosso mochilão tá cheio que a gente não vai levar uma lembrancinha. Na verdade, enviar uma lembrancinha. Eu comprei um cartão postal e aí nesse momento vocês devem estar se perguntando: nossa, Julia, mas que coisa mais antiga, que antiquado, né, nessa época de WhatsApp, pra que tu vai mandar um cartão postal? Porque tem uma história na minha família. O meu pai veio pra Bolívia quando ele tinha uns 20 anos e aí ele enviava os cartões postais pra família dele. Então, até antes de vir fazer esse mochilão e tudo mais, começar nessa vida louca de nômade, eu encontrei, eu li, achei muito legal. Eu pensei, poxa, quando eu for pra Bolívia eu vou enviar um pra ele também. E então, La Paz, ele visitou La Paz, Cochabamba e também Santa Cruz de la Sierra. Então, em La Paz eu vou enviar meu primeiro cartão postal pra ele, tô até ansiosa aqui. E hoje os correios estão fechados, então a gente só vai contabilizar mesmo o valor do cartão. Pai, apaga o vídeo agora, porque tu não precisa saber quanto custou, mas foram 5 bolivianos, tem de vários preços. Esse aqui é meio que um quadro até, eu já vejo ele botando numa moldura na casa dele, quando chegar em Blumenau vai estar lá exposto. Então, segunda-feira a gente vai enviar, mas já fica aqui a compra do nosso presente aí, memória da Bolívia. Meio-dia já, a fome já começou a bater, o cansaço também, então a gente vai parar para almoçar. Temos aí Salvo na Lista, um lugar que é bem famoso e bem conhecido por suas empanadas saltenhas. Então a gente vai nesse lugar que é aqui pertinho, é uns 5 minutinhos caminhando. Ai, Júlia, mas é claro que tu vai conseguir passar o dia com 100 reais, vai almoçar empanada. Não, gente, é cultural, vocês não estão entendendo. Aqui é cultural comer empanada. Se você vem pra Bolívia, vem pra La Paz e não prova essa empanada, é como se não tivesse vindo. Então sim, a gente vai comer empanada e eu digo até que o valor é o mesmo de comer uma refeição. Então a gente vai na empanada, que é tradição. Então, como eu falei pra vocês, estamos aqui num lugar típico de empanadas, é a Paceña Salteña. Que salteñas são as empanadas nesse estilo aqui. Então, são bem típicos aqui da Bolívia. E eu vou falar pra vocês, vou contar um segredinho aqui, de que é a segunda vez que a gente vem aqui. Então, quando a gente repete é porque o lugar é bom, a comida é gostosa. Esse daqui é um combo que a gente pediu, então são 2 empanadas, uma sobremesa e um suco natural. E saiu por 31 bolivianos, que dá mais ou menos aí uns 18 reais. Então, além de ser um preço super bom, a qualidade ela impressiona. Vou dar uma mordida aqui. Você lembra qual o sabor era qual? Vou dar uma mordida aqui, né? Vou ter que comer as duas mesmo, então. Essa é de carne. Ó, se liga aqui. Tem que ter muito cuidado quando vai comer essas empanadas, porque elas são assim, ó, super recheadas e bem molhadinhas, então acaba que é um estrago, assim, você tem que ter bastante papel aí, guardanapo, pra ajudar a comer.
mas elas são muito bem recheadas, é pesado assim, uma massa bem crocante e agridoce. E eu gosto bastante dos recheios delas porque não é aquele recheio comum, assim, carne. É carne, daí tem uns temperos, assim, não sei explicar, mas é um sabor fenomenal. Limonada eu pedi aqui como suco natural, bem saboroso, e você realmente vê que é natural porque tem aquelas partezinhas da fruta. E a sobremesa tem duas opções. Ali tem o mousse de maracujá e mousse de moca. Pedi um mousse de moca para provar, depois eu vou ver como que é. Almoçamos e de buchinho cheio a vida fica mais feliz, mais alegre. E aí a gente aproveitou para dar uma passadinha aqui na praça que tem a Praça Murillo. E basicamente ao redor dessa praça a gente tem os prédios do Poder Executivo. Para quem não sabe, a Bolívia ela tem duas capitais, a capital do Poder Executivo e do Legislativo. Aqui, La Paz, do Poder Executivo. Então aqui ao redor a gente tem esses prédios com o pessoal que trabalha no Poder Executivo. E ali, ó, a gente tem uma igreja. Só que eu queria falar pra vocês, que o mais interessante dessa praça, o mais curioso, em que a gente chega e já percebe, são os pombos, a quantidade imensa de pombos. E que pra mim é um pesadelo, me dá uns 3 tipos de ruim aqui quando eu entro nessa praça, eu já tô querendo ir embora, porque eu tenho muito medo de pombo, assim, eu tenho um pavor, me dá sabe assim, parece que eles vêm na minha direção e eu não consigo desviar, essa sensação que eu tenho. Mas tem muito pombo e a criançada se diverte, né? Então, essa praça aqui, ela é ótima, a gente vê bastante criança aqui brincando com os pombos, brincando de espantar, às vezes até sobe na cabeça deles, enfim. E acho que é um ponto, né, que tá muito perto ali de onde a gente almoçou, também do caminho ali de Las Brujas, do mercado de Las Brujas, então não tem como não passar. Acho que é um ponto aí gratuito, excelente para conhecer um pouco mais de La Paz. Nossa senhora, quanto pombo! Ai, gente. E uma parada que a gente observou andando aqui por La Paz hoje é que aqui a gente não tem tantas construções históricas naquele estilo colonial. O que a gente... Ai, meu Deus, quanto pombo! O que a gente mais encontra é realmente aqui ao redor dessa praça. Então, comparando aí, né, obviamente a nossa percepção é comparada ao que a gente já vivenciou. Então, comparando com a Argentina e com o Peru, aqui a gente não encontra tanta construção histórica ao longo da cidade. Então, para quem gosta desse aspecto mais arquitetônico, a cidade acaba que fica um pouco devendo nesse sentido. Mais uma parada, agora a gente está um pouquinho distante da área central. A gente pegou um ônibus para vir até aqui e foram 3 bolivianos. Dá para vir também de Uber, mas a gente queria uma experiência mais local. Vocês sabem que quando a gente conhece um país novo, a gente gosta de pegar o transporte público para conhecer, interagir com as pessoas e tudo mais. E bom, estamos no Vale de la Luna. Lá é a entrada, então a gente veio caminhando de lá até aqui é o início ainda, são 3 km de extensão. E bom, por que tem esse nome, né? Basicamente esse local aqui é muito parecido com a Lua, então se a gente olha o aspecto é como se fosse o solo lá da Lua. E tem até uma teoria da conspiração de que na verdade as pessoas nunca foram para a Lua, elas vieram para cá e foi gravado aqui a chegada do homem à Lua. Tem essa hipótese, eu não acredito, acho que esse lugar aqui é muito à parte, mas é muito legal de conhecer, é bem grande, tem vários caminhos, tem caminhos de 15 minutos e de 45 minutos, então tem 2 trilhas aí para você fazer. A gente vai na mais comprida e ao longo do caminho, vários miradores como esse. A gente pode ver que o lugar é realmente bem grande e tudo isso aqui foi construído pela natureza, né? Erosão, vento, água e é feito de arenito. E quase que eu me esqueço, né? O ingresso desse lugar aqui foram só 15 bolivianos, que dá mais ou menos aí uns R$7, então já acrescentando na nossa conta. E se você vai até o Valle de la Luna, não tem por que deixar de fora também o zoológico, que é bem pertinho, 20 minutos caminhando a gente chega em um lugar gigantesco, são mais de 20 hectares, então tem bastante animal, bastante variedade, inclusive, saludos! Inclusive animais da região andina. Então aqui você consegue encontrar a puma, o condor, a gente tem aqui a área também das serpentes, então dá para conhecer de pertinho, ou não tão pertinho, porque, por exemplo, a puma a gente passou, ela estava dormindo, bem intocadinha. Então alguns animais, né, que são mais selvagens preferem ficar mais na deles, é um pouco mais difícil de encontrar, mas tem bastante variedade, vários animais. E o legal aqui é vir com tempo, talvez até deixar para um outro dia e passar a tarde aqui, porque tem bastante coisa para explorar.
E o melhor de tudo é que é um passeio super barato. São só 10 bolivianos por pessoa para estrangeiro, então dá aí mais ou menos uns R$5. A gente já acrescenta aqui na nossa conta do dia. E fica aqui a nossa percepção sobre o zoológico. Algumas pessoas podem pensar, zoológico nem é algo tão diferente, tem também no Brasil, mas aqui a gente consegue ver animais daqui, animais que, por exemplo, o Condor. Condor tá aí na tríade Inca, a puma também, serpente, e são animais que a gente realmente só consegue ver aqui, são locais mesmo, né? Então é muito legal, eu nunca tinha visto um Condor, fiquei bem impressionada que eles têm o olho vermelho, achei isso bem impactante assim, e querendo ou não é diferente de foto, né? Ali a gente tá vendo o animal ao vivo, vendo como ele se comporta e tudo mais, é uma experiência bem única. E sobre o espaço aqui, como eu falei pra vocês, é bem grande, são mais de 20 hectares, então cada animal tem ali uma grande área para poder ficar, o que eu achei bem legal, e também é muito bem cuidado. A gente vê aí que tem bastante planta ao longo do caminho, o caminho sempre pro pedestre, ele é bem cuidadinho, tudo bem limpinho, então eu super indico esse passeio, acho que é algo super diferente e muito legal pra gente conhecer os animais aqui da região andina, né? Não só da Bolívia, como o Peru, enfim, toda essa região. Voltamos de ônibus, foram mais 3 bolivianos e agora a gente já tá no nosso bairro, Sopocati, e estamos dando umas voltas aqui, tentando encontrar algo pra gente jantar, que a gente já tá com fome, o dia foi bem longo, vocês acompanharam aí. E inclusive já deixa aqui o que você achou até o momento, tá curtindo o nosso vídeo, tá achando que o nosso dinheiro tá rendendo, já aproveita e se inscreve também, deixa o seu like no vídeo, que a gente tá aqui em busca do restaurante pra gente jantar. Encontramos um restaurante pra gente jantar, aqui o Calaquitas, que é um restaurante mexicano, a gente ama comida mexicana, e aí a gente pediu tacos e burritos. Mostrar aqui o prato do Gui também, porque os dois estão muito bonitos e com certeza a gente vai dividir. Então, pra ser justo, vou botar o valor do dele, que é 35 bolivianos, o meu aqui foi 32, mas como a gente vai comer um do outro, né, vamos dividir aí, pra ser justo, vamos colocar o valor do dele, 35 bolivianos. E aí, pra dar aquela equilibrada, né, coquinha zero. Bora provar. E se liga, pessoal. Isso aqui é arregadaço. A gente pediu de frango, de carne, e aí você consegue escolher a salsa. Eu vou comer com a mão mesmo. Meu, muito recheado, uma delícia. Bem saboroso. Agora, momento comilança feroz, como diria Dica Mocardi, porque o dia cansou. Anoiteceu, o dia encerrado então, e a nossa conta fechou em R$94. O que vocês acharam aí do nosso dia? Acharam que deu pra fazer bastante coisa, que nossos R$100 renderam aqui? Vou ser sincera e falar pra vocês que se a gente quisesse, dava pra passar com menos. A gente conseguiria almoçar e jantar tranquilamente com 15 bolivianos. A gente foi aqui numa opção um pouco mais alta ali, um meio termo, digamos assim. Tem também a opção mais cara, mas a gente foi no meio termo porque estamos de férias e também para mostrar para vocês algo mais assim, uma média. Fiquei sem ar, até parei aqui para falar com vocês, mas me conta aqui nos comentários o que você achou então, se esses R$100 rendeu, se não rendeu, se você faria alguma coisa diferente, escreve aqui que eu tô curiosa para saber. Não se esquece também de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até qualquer dia por aí!